No vídeo de hoje eu vou te mostrar como os hábitos podem te levar a ser muito mais bem-sucedidos na vida, inclusive quando a gente fala do pré-vestibular. Então, vamos embora! Tem um velhinho que eu gosto muito e eu não sei se vocês conhecem ele, o nome dele é Warren Buffett. E para quem não sabe, ele é um dos caras mais ricos no mundo hoje, uma pessoa inteligentíssima. E Warren Buffett disse uma frase uma vez que eu escutei durante meu ano de preparação pré-vestibular e me marcou muito. E a frase foi a seguinte: não importa o quão bom e esforçado você seja, algumas coisas simplesmente levam tempo. Não se pode fazer um bebê em apenas um único mês utilizando 9 mulheres grávidas. Para um pouquinho e reflete sobre essa frase. O que ela está querendo transmitir pra gente? Ela está querendo nos dizer que muitas vezes não vai ter atalho, não vai ter caminho mais rápido para chegar em algum lugar, que a única forma de você alcançar determinado resultado é se esforçando muito de forma constante ao longo do tempo, né? E, na verdade, o que a gente observa na nossa cultura vai muito no contrário disso, né? A gente está marcado muito por uma cultura, e isso eu observo bastante no nosso meio de preparação para o pré-vestibular, que é aquela coisa de querer buscar o atalho, de querer buscar a fórmula mágica, de querer o jeito mais fácil de chegar em algum lugar, né? A gente quer colher os benefícios, a gente quer colher os resultados, a gente quer o prêmio sem ter que pagar o preço por isso. E é justamente nesse sentido que vão surgir aqueles modelos de redação, né? Fala assim, tire 900 na redação em apenas um único mês utilizando esse modelo. Utilize essa citação coringa na redação e tire mais que 900. Quer tirar mais que 900 em matemática? Assina esse cursinho aqui, faz as listas de lá, usa essa apostila. As pessoas querem te vender uma fórmula mágica, elas querem te vender um atalho para que você consiga os resultados sem ter que pagar o preço, né? E se a gente for parar para pensar nisso, está muito errado, porque se fosse fácil assim, todo mundo conseguia, né? Se só precisasse seguir uma dicasinha mágica para passar em medicina, todo mundo ia conseguir passar em medicina se fosse simples assim. E o que a gente sabe é que isso é mentira, né? Mas isso é algo que a gente vê que está muito enraizado na própria natureza humana, né? É próprio da gente ficar interessado, precisar atalhos para essas fórmulas mágicas. Isso inclusive aconteceu comigo, né? É uma história até bem engraçada, eu lembro disso direitinho, eu estava no 9º ano do ensino fundamental, né? E eu ia prestar a prova para entrar no colégio técnico da UFMG. É uma escola muito boa para você entrar lá, você tem que fazer uma prova. E nessa época eu não tinha muito contato, eu não tinha muita experiência nesse meio de preparação para prova, de preparação para concurso. Eu era bem inexperiente ainda. E eu lembro direitinho que eu tava mexendo no Facebook assim, aí apareceu um anúncio para mim, tipo assim, cientistas descobrem um remédio que aumenta o seu desempenho intelectual em 200%. Uma parada assim. E eu fiquei bem interessado por aquilo, eu falei, nossa senhora, que negócio interessante. Eu entrei no anúncio, li a matéria, falei, nossa, isso é científico mesmo, tem até uma ressonância magnética aqui do cérebro antes e depois está cheio de luzinha piscando assim. E você fala, nossa senhora, que trem mágico, eu quero isso, né? E, porra, uma puta mentira aquilo, né? Ainda bem que eu não comprei esse remédio, eu fiquei lendo o trem, assim, fiquei mó interessado, comentei com a minha mãe. Ela falou, não, Gabriel, não tem nada disso não, se fosse fácil assim, todo mundo tomava esse remédio e passava. E eu falei, nossa senhora, é verdade, né? Se fosse só tomar um remédio e passar, era muito fácil isso. E isso a gente também vê muito no contexto de preparação pré-vestibular. Pessoa que quer tomar remédio para aumentar o desempenho, pessoa que quer tomar, sei lá, Ritalina para ter mais concentração. E o grande problema disso é que, na verdade, às vezes os remédios não têm efeito e quando tem, eles te causam uma certa dependência psicológica e isso é bem negativo. Mas o ponto não é ficar entrando tanto nisso nesse vídeo aqui, né? A ideia que eu tô querendo transmitir aqui é a seguinte, que a gente tem uma tendência enraizada na gente de querer buscar formas mais fáceis de se alcançar algum resultado sem ter que pagar o preço. E o grande problema disso é que muitas vezes a gente é enganado porque não vai ter fórmula mágica, não vai ter atalho, porque algumas coisas, como disse Warren Buffett, simplesmente levam tempo. E para explicar isso, eu gosto muito de usar uma analogia, que é a analogia da árvore. Imagina só que você tem uma sementinha e quer que essa semente se transforme numa árvore. Você vai fazer o quê? Você vai pegar essa semente, vai colocar ela no chão e vai ter que regar ela, né? Mas, se você quer que essa semente se transforme numa árvore mais rápido, adianta você chegar e jogar 1000 litros de água nela todos os dias? Não. Porque não adianta você colocar muita mais água naquela árvore, porque isso não vai refletir na forma de resultado. Você não vai conseguir fazer uma semente se transformar numa árvore mais rápido, inundando a terra com água, né? Você precisa ter paciência e precisa ir lá todos os dias regar um pouquinho aquela semente, para que depois de meses, talvez anos, ela se transforme
numa árvore. E vamos pensar nisso agora aplicando aqueles outros exemplos que eu falei, né? A pessoa fala assim, eu quero tirar mais que 900 na redação. Aí a pessoa fala assim, não, pra você fazer isso é só você pegar esse modelo, esse esqueleto meu aqui, em um mês você vai conseguir fazer isso. Muito pouco provável que seja verdade, né? E o que a gente tem que fazer então, ao invés de usar esse modelo mágico pra gente conseguir tirar mais que 900 na redação? Não adianta a gente querer alcançar esse resultado em apenas um único mês. Você não vai conseguir muito provavelmente, né? Você vai precisar ter muita paciência e constância. Vai precisar toda semana escrever pelo menos uma redação, mandar para o corretor, estudar a correção que ele vai te dar, aprender com os erros e buscar não cometer isso novamente. Você vai precisar ter constância, fazendo isso todas as semanas, por exemplo. Ao longo de um ano vão se passar 52 semanas, são 52 redações feitas, e se a cada uma delas você escreveu uma redação, aprendeu com os erros e buscou não cometer novamente, o progresso torna-se quase que inevitável, né? É óbvio que você vai melhorar fazendo isso. E esse é só um exemplo do poder da constância. Então, se você quer tirar mais que 900 na redação, você não vai conseguir isso em apenas um único mês usando um modelo mágico. Você vai precisar ter constância, você vai precisar ter paciência e escrever uma redação por semana. Não é? Se você quer tirar mais que 800, mais que 900 em matemática, adianta você esperar alcançar isso em um único mês? Usando uma lista de exercício mágica ou assistindo a um cursinho super caro? Não vai adiantar. Você vai precisar ter muita constância e paciência e estudar muito ao longo de meses, ao longo de anos, para conseguir alcançar esse resultado. E para explicar isso ainda melhor, vamos pensar em dois casos, em duas situações. Imagine que a gente tem um aluno A e o aluno B. O aluno A, ele quer ser aprovado em medicina, o aluno B também. Só que o aluno A não se preparou ao longo do ano e quer passar em medicina. Está faltando poucas semanas para o Enem, vamos supor, está faltando 3, 4 semanas, e ele fala assim, nossa, agora eu vou começar a me preparar, vou estudar 20 horas por dia até a data do Enem. Já o aluno B, ele começou a se preparar muito antes, começou a se preparar no início do ano, mas ele estuda pouquinho, ele estuda 3, 4, 5 horas por dia, mas ele tem muita constância e busca utilizar esse pouco tempo que ele tem com o máximo de qualidade possível. Quem você acha que tem mais chances de ser bem-sucedido? Obviamente o aluno B, porque ele teve paciência e ele teve constância. Presta atenção nessa frase que eu vou te dizer agora, que ela é fundamental para você entender tudo que eu vou falar em seguida. O nosso cérebro absorve muito melhor pequenas doses de informação de maneira espaçada do que grandes doses de uma vez. Nosso cérebro absorve muito melhor pequenas doses de forma espaçada do que grandes doses de uma vez. Toma isso como uma regra, como uma heurística na sua vida. E tudo vai começar a fazer mais sentido. Pensa só no aluno que começa a estudar poucas semanas para o Enem. Começou a estudar faltando poucas semanas para o Enem. Ele vai tentar colocar muita informação de uma vez. E qual que é o problema disso? Nosso cérebro não absorve muito bem grandes doses de uma vez. Ele absorve muito melhor pequenas doses de maneira espaçada. E quem que fez isso? É o aluno B, que estudou 3, 4, 5 horas por dia ao longo de meses. É assim que a gente vai conseguir gerar mais resultados. Então, é justamente aí que vai estar a questão da constância, da importância de você ter constância durante o seu ano de preparação. Beleza? Então, outro exemplo para isso ficar ainda mais claro. Vamos supor que você quer aprender a tocar violão. Quando você acha que você vai ter mais resultados? Se você tentar estudar violão 30 horas seguidas, ou se você estudar violão 1 hora por dia ao longo de 30 dias? Obviamente, 1 hora de violão por dia ao longo de 30 dias. Porque você vai estar tendo pequenas doses de informação de maneira espaçada. Quando você percebe isso, torna-se muito mais óbvio a importância da constância, né? E isso vai se conectar muito bem àquele ponto inicial, que muitas vezes não vai ter atalho, muitas vezes não vai ter fórmula mágica, você precisa ter paciência, você precisa colocar no seu cérebro pequenas doses de informação ao longo de muito tempo para conseguir chegar no final do ano com uma base muito boa, com uma preparação boa e ter boas chances de ser aprovado. Essa que é a ideia. Bem, eu acredito que a essa altura do campeonato, se você assistiu o vídeo até aqui, você já deve ter entendido a importância da constância de ter paciência, né? Mas o próximo ponto que surge quando a gente fala disso é o seguinte: como que eu faço então para ter mais constância? E o ponto-chave dentro disso é o seguinte: criar hábitos. São os hábitos que vão nos fazer repetir comportamento todos os dias, de forma que a gente consiga mantê-los no longo prazo e assim alcançar resultados incríveis, né? E quando eu percebi isso, minha cabeça explodiu.
Porque eu me lembro direitinho, eu tava no início do ano passado, durante o meu ano de preparação e tal, eu tava muito nessa vibe de desenvolvimento pessoal, de querer me tornar uma pessoa melhor, de criar hábitos e tal. Aí eu li aquele livro O Poder dos Hábitos, e a partir do momento que eu percebi que eu poderia moldar a minha rotina, colocando bons hábitos e tirando hábitos ruins, de forma que assim eu conseguisse ter uma boa vida, né, de ter um dia a dia legal, de ter bons hábitos e assim conseguir alcançar resultados incríveis no longo prazo, minha cabeça explodiu, né? E eu entrei muito animado nessa vibe de desenvolvimento pessoal, de querer colocar bons hábitos. Pra vocês terem noção, eu criei um desafio pra mim, né? Foi mais ou menos em maio ali que eu criei isso. E eram desafios de 30 dias, nos quais eu tentava colocar 2 bons hábitos na minha rotina ou tirar 2 hábitos ruins. Então, por exemplo, o primeiro desafio que eu fiz, eu tinha que ficar 30 dias sem comer doce. Tá passando carro de político na rua, malditos. No primeiro desafio de 30 dias que eu fiz, por exemplo, eu tinha que ficar 30 dias sem comer doce e também 30 dias tomando banho gelado 2 vezes ao dia, que eu tomava banho de manhã e à noite, né? E foi muito foda, foi muito difícil fazer isso. Eu inclusive mantive um diário de como estava sendo a minha experiência. Então olha, por exemplo, o que eu falei no final do desafio, né? Então olha só, com relação aos doces. Finalmente percebi que doces não fazem tanta falta. Por isso, desejo manter esse hábito. Caraca, eu fiquei muito tempo sem comer doce depois disso. Eu consegui realmente quebrar aquele hábito ruim de comer doce todo dia depois do almoço. E o outro hábito que eu inseri na minha vida foi o seguinte: foi o hábito de tomar banho gelado. E eu falei o seguinte: o hábito de tomar banho gelado realmente me tirou da zona de conforto. Esse era um dos propósitos de inserir esse hábito, né? Porém, não notei benefícios significativos. Logo, não pretendo manter o hábito. Ou seja, eu sofri demais com esse hábito na época, vocês não estão ligados, porque tava na época do inverno, era tipo assim, maio, junho, tava começando a esfriar. Imagina eu tomando banho gelado 5 horas da manhã e depois 7 horas da noite. Nossa, eu tava sofrendo demais, era um negócio louco assim. Então eu mantive esse hábito de tomar banho gelado durante 30 dias, eu cumpri realmente todos os dias bem gelado, mas quando chegou no final do desafio eu falei, não, esse hábito eu não vou manter não. Então eu acho muito legal essa proposta de você utilizar a sua rotina, utilizar o seu dia a dia como se fosse um laboratório mesmo, para ir testando bons hábitos que funcionam para vocês, tentando tirar os hábitos ruins, tentando adaptar a sua rotina de forma que você consiga no longo prazo ter comportamentos benéficos de maneira que você consiga alcançar resultados incríveis, né? Isso é aplicável a, por exemplo, você criar, por exemplo, o hábito da meditação, que eu sempre falo aqui que é muito importante para a gente cultivar a inteligência emocional. Você criar o hábito de tomar banho gelado todos os dias, você pode experimentar e ver se funciona para você. Você pode criar o hábito de parar de comer doce, você pode criar o hábito de, sei lá, comer verdura todos os dias, de tomar 2 litros de água por dia, de ler todos os dias, enfim, a ideia é que não é falar tanto disso, mas sim vocês perceberem que moldando a rotina de vocês, de forma que vocês insiram os bons hábitos e tirem hábitos ruins, vocês conseguem no longo prazo alcançar resultados incríveis, beleza? Então era basicamente essa a ideia desse vídeo, vocês perceberem a importância da constância, a importância de ter paciência, que muitas vezes não vai ter atalho, não vai ter fórmula mágica, vai ser através do esforço e da dedicação, por meio dos hábitos que a gente vai conseguir alcançar resultados incríveis, beleza? Era basicamente esse o conteúdo do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!